Até que ponto a Justiça Eleitoral pode intervir nos partidos a fim de dar efetividade ao princípio democrático? Durante longo tempo, a autonomia partidária funcionou como verdadeira blindagem para todas as decisões dos partidos políticos. Nos últimos anos, contudo, os partidos políticos têm figurado entre as instituições que menos contam com a confiança da população. Talvez, por essa razão, tem se reaberto o debate sobre o índice democrático que compõe as decisões intrapartidárias e seu reflexo na concretização da democracia do país. Recentemente, algumas questões relevantes foram suscitadas. 30% dos fundos partidário e eleitoral foram reservados para as candidaturas femininas. A competência da Justiça Eleitoral para julgar questões intrapartidárias tem se reposicionado e a forma de acesso às convenções partidárias está em discussão. Indaga-se: a Constituição exige que os partidos sejam democráticos internamente? Alguma lei se impõe a respeito? Resta ao Tribunal Superior Eleitoral competência regulamentar nessa temática? Até que ponto se pode e se deve limitar a autonomia partidária na organização de seus diretórios, na forma de escolha de seus candidatos e na destinação de seus recursos? Estamos nesta tarde de hoje, no terceiro dia do evento, para falar um pouco sobre buscar um equilíbrio nesse espaço entre a autonomia constitucional que os partidos políticos possuem, já tem mais de 20 anos, e o real espaço, o efetivo espaço que os partidos políticos têm em termos de direito, em termos de legitimação maior do nosso processo democrático e as lacunas, os vácuos que nós temos verificado em relação à forma, ao desempenho ético até dos partidos e que a Justiça Eleitoral, numa função também conferida pela Constituição brasileira, tem exercido em termos de protagonismo. Então, essa é a nossa proposta, nós vamos direto ao tema. E eu abriria primeiro para o professor Rui Espíndola e dizer: Rui, fica à vontade para as suas considerações iniciais. Os partidos políticos, eles estão atendendo à sua missão constitucional? A gente precisa de muita atuação da Justiça Eleitoral nisso? Bem, essa é uma pergunta cuja resposta exigiria uma análise sociológica, filosófico-política, da ciência política. Eu gostaria, Luciano, de responder a ti, respondendo à primeira questão posta. A Constituição exige que os partidos sejam democráticos internamente? Exato. Bem, o princípio democrático é um princípio estruturante de toda a nossa ordem constitucional. A democracia, desde o preâmbulo da Constituição, por artigo 1º, e em mais de 26 dispositivos da Constituição da República, fala-se em Estado democrático de direito, em princípio democrático, em realização da democracia. Nós somos uma democracia constitucional e os partidos políticos, esse princípio se irradia sobre a sua auto-organização, e a autonomia não significa soberania. A autonomia é um espaço de movimentação dentro do direito, dentro da ordem jurídica. E os partidos políticos estão vinculados, em primeiro plano, à Constituição da República. Em segundo, à lei dos partidos políticos, a Lei 9.096 de 95. Depois, os partidos estão autovinculados aos seus próprios estatutos. Os seus próprios estatutos vinculam, e eles que definem a autonomia partidária. Todavia, esses estatutos, eles precisam, na sua organização interna, respeitar, por exemplo, no plano do processo ético partidário. Como nós somos uma federação, também a federação ela deve impor-se na organização dos partidos políticos, ministro. Por exemplo, é possível que o Diretório Nacional de um partido avoque um processo ético disciplinar de um membro de um partido municipal, do partido municipal? É possível isto? É possível o princípio do juiz natural e do promotor natural aplicáveis ao processo ético administrativo, ao processo ético partidário, que, na verdade, deve se beneficiar, penso eu, de uma teoria do processo administrativo, embora o ente não seja um ente público, é um órgão constitucional com função constitucional, não integra o Estado,
Essa é a grande questão do partido, mas penso assim, então, deve respeitar isso. Lembro-me que uma situação que enfrentei pessoalmente, a primeira vez em que debrucei-me sobre isso, foi em 98, defendendo um deputado estadual de Santa Catarina, que havia descumprido uma diretriz partidária fixada pelo Diretório Nacional do PDT, coordenado pelo, então, Leonel Brizola, o grande Leonel Brizola, que fixou que, no julgamento do governador de Santa Catarina, que tinha um impeachment em 97, que deveria aquele deputado votar para a decretação da acusação contra o governador. O Diretório Nacional fixando uma diretriz. E nós, na defesa, no processo ético parlamentar, ético partidário que foi instaurado, deduzimos que aquele processo não poderia ser feito pelo próprio estatuto do PDT, tinha o juiz natural, tinha o promotor natural, tinha o deflagrador natural daquele processo. E fora todo desrespeitado o próprio regimento, a lei orgânica e a Constituição. E invocamos o princípio federativo, invocamos o juiz natural, e, reflexamente, o PDT acatou isso, acabou caçando o deputado e vendo das agruras e temendo que fôssemos à justiça e revertêssemos aquela desfiliação. Então, assim, em regra, nós não vemos isso, mas quando há problemas ligados aos filiados e o partido, é preciso o exercício da tutela jurisdicional. E é preciso a tutela jurisdicional feita pela justiça mais capacitada para fazê-lo, que é a justiça eleitoral. Eu fiquei muito feliz de ver, Marilda mandou-me um precedente, creio que agora, uma decisão monocrática, ou precedente eu não vi bem direito ainda, mas viu a ementa, acho que sob a relatoria do ministro Fux, né, fazendo uma coisa que, na verdade, quase que reformou, quase torna despicienda este projeto de lei riquíssimo que está colocando que os conflitos intrapartidários e até entre partidos sejam resolvíveis na justiça eleitoral. Corretíssimo, corretíssimo. A competência da justiça eleitoral é fixada por lei, não precisa uma reforma da Constituição, como foi na casa da Justiça do Trabalho, que em 2004 colocou, e muito acertadamente, que os conflitos intrasindicais e entre sindicatos da mesma base devem ser deduzíveis perante a Justiça do Trabalho. Assim também devemos fazer perante a Justiça Eleitoral, que está mais aparatada para responder com celeridade, dentro de prazos mais exíguos e dentro de uma cultura jurídica do direito partidário, do direito eleitoral, apta a resolver isso. Então, penso assim, os partidos devem se organizar democraticamente, os seus processos ético-partidários e os procedimentos, por exemplo, de constituição de comissões provisórias, que revogam muitas vezes a capacidade do ente estadual ou do ente municipal de fazer a sua convenção, e deve haver uma regração que respeite um procedimento adequado para uma intervenção de uma instância superior partidária na inferior, sob pena de nós não termos a realização da democracia. Isso seria um grande paradoxo, além de a Constituição, a sua irradiação, a composição do princípio democrático e dos direitos inerentes e, digamos, da conformação de um due process partidário. E due process não só como o processo em si, mas a organização interna, a estruturação do partido político precisa se espelhar na Constituição. Não só pelos vínculos constitucionais que a própria Constituição coloca, mas pela teleologia, pela estrutura, pela finalidade do partido político, é necessário, seria um grande paradoxo que a base da democracia representativa, que é formada pelos partidos políticos, não obrigasse os partidos a serem internamente democráticos. E a democracia não é só o respeito da maioria, mas é o respeito a um procedimento onde os direitos das pessoas que vão contribuir para a realização da vontade partidária sejam respeitados. Então, os filiados, os diretórios locais, estaduais, nacionais, precisam interagir de acordo com um devido procedimento, que haja uma legitimação pelo procedimento. Então, nesse sentido, para que haja a democracia interna, é preciso que tenhamos uma compreensão dos procedimentos intrapartidários. Talvez a lei de 96 pudesse, digamos, estabelecer parâmetros gerais para os partidos políticos na organização dos seus processos partidários, na organização da relação entre os organismos partidários superiores e inferiores, para que pudéssemos garantir
um debate democrático no âmbito dos partidos políticos. Então, agora, quanto à pergunta inicial, se me tenho tempo ainda a dizer, esta análise, se os partidos estão ou não respondendo às expectativas da nossa sociedade, eu acho o primeiro ponto. Nós precisamos ampliar a polifonia democrática. Democracia se faz com partidos, mas não é necessário, mas não é suficiente. Nós precisamos liberar outros atores processuais à discussão no processo eleitoral. Os sindicatos precisam participar, os sindicatos são também favoráveis a candidaturas avulsas, e não porque não respeite e não queira bem os partidos políticos. Mas nós precisamos ampliar o foco para que outros atores no cenário do processo eleitoral possam fazer a crítica e a autocrítica dos partidos políticos. Esse é um ponto que talvez melhoraria a qualidade democrática das nossas instituições partidárias. Era isso que eu tinha a dizer inicialmente. Excelente, Rui. E pegando de onde você deixou e passando já a palavra para a professora Marilda. Marilda, esse é o ponto. Os partidos, eles têm que convergir mais para a sociedade, fazer uma própria autocrítica da sua função, da sua importância e da sua missão, e isso teria que passar, por exemplo, por mais democracia interna, por um processo mais transparente para a sociedade, por algo que não fique hermetizado, fechado apenas nas decisões das suas principais lideranças. E isso justifica, se for o caso, até pelo novo PL, que tem uma vantagem, ele vem pela via adequada, que é a iniciativa legislativa. No PL, para quem não sabe, nós temos hoje o PL 181 de 2017, que transfere para a Justiça Eleitoral a competência, pelo fato do partido político, em regra, ser uma pessoa jurídica de direito privado, e, não obstante, as funções fiscalizantes e de certo controle normal, naturais, no mundo todo é assim, no mundo democrático, no mundo ocidental, as funções de fiscalização, de controle dos órgãos partidários, a questão das comissões provisórias que recentemente tiveram aí, digamos assim, um limitador, porque partido político, em geral, a comissão provisória feria o próprio nome e o próprio desiderato, que era ser provisória, se tornava definitiva. Quer dizer, isso era uma espécie de camuflagem de poder. E aí eu passo a palavra para você, para as suas considerações iniciais, e perguntaria, os partidos precisam renovar a sua autocrítica ou ela virá através, por exemplo, dessa transferência de competência com uma ajudazinha da Justiça Eleitoral? Bom, essa pergunta é interessante porque ela traz um dado da realidade, Esse diálogo com a sociedade me lembra um link de uma notícia que eu recebi há 1 ou 2 dias no meu celular, em vários grupos de WhatsApp, falando que os partidos pagam até R$27 mil para seus dirigentes. E menos no grupo dos advogados partidários, nos outros grupos, essa mensagem vinha sequenciada por uma outra mensagem, palhaçada. Menos a resposta do professor Rui, que dizia assim, não, isso faz parte da democracia interna e quem decide são os filiados, seu autocontrole. Brincadeira. Mas é claro que os partidos políticos enfrentam uma crise de legitimidade, e isso aqui no Brasil foi revelado por um dado do IBOP. No mundo é assim. O que me conforta é que os partidos políticos não passam por uma crise só aqui. A Rose Ackerman, ela aponta no livro dela, ela é esposa do Bruce Ackerman, mas ela também é uma autora relevantíssima, talvez a principal autora que trata de corrupção no mundo, e ela diz que os partidos políticos são a instituição que recebe menos confiança no mundo. E isso reflete aqui no nosso sistema num dado muito específico da autonomia partidária. Então, a gente vive com uma corda esticada, de um lado, os partidos puxando para a autonomia partidária e, de outro lado, a Justiça Eleitoral puxando para a restrição da autonomia partidária. Se eu fosse falar de reforma da legislação, eu diria que a autonomia partidária hoje ela funciona como uma blindagem para o controle dos partidos políticos, mas como eu sei que o Rui vai me matar, eu não falarei sobre a reforma da legislação eleitoral, talvez depois nas perguntas. Eu gostaria, no primeiro momento, de abordar a interferência da Justiça Eleitoral. Se a Justiça Eleitoral está errando a mão nesse controle. Se ela erra a mão
quando decide criar numa resolução que as comissões provisórias têm prazo para existir, se ela erra a mão quando ela indefere um estatuto partidário, uma alteração partidária, dizendo que eu não posso fazer convenções partidárias a partir de um processo seletivo, se ela erra a mão quando ela redefine critérios de distribuição do fundo partidário, estabelece um percentual de distribuição de recursos a partir da representação feminina na política. E essa pergunta, me parece, ela passa pela Constituição mesmo, assim, no primeiro momento, que é no artigo 17. O que me incomoda hoje nesse debate é que a gente trata ele na baciada. É como se eu dissesse existe autonomia partidária e pode, ou eu tivesse que necessariamente responder não existe autonomia partidária e não pode. E essa resposta, ela não é simples assim. E ela é dada por um único artigo da Constituição, nem é tão difícil assim, ainda que a gente tivesse preguiça de ler o artigo 17. E, essa semana, agora há pouco, eu participei de uma banca de dissertação do Rafael, e, dando os créditos para ele, ele fez uma divisão que me pareceu bem interessante. Eu vou acrescentar um item aqui nessa divisão, e acho que é possível estabelecer um critério para poder analisar a autonomia partidária a partir de uma divisão feita pela própria Constituição. A autonomia não atinge os partidos da mesma forma em todas as suas competências. Me parece que seria possível, então, enxergar essa competência em 4 esferas. A primeira delas é a esfera da autonomia de pensamento. A segunda, que também atinge a administração pública, não é novidade nenhuma, é a autonomia administrativa. A terceira é a autonomia financeira. E a quarta, que aí a responsabilidade é minha, é uma competência para participar do processo eleitoral. E essa competência que a Justiça Eleitoral utilizava para dividir essa atribuição jurisdicional de interferir em questões intrapartidárias. Qual é a pergunta que surge daí? Quando eu estabeleço que existem 4 formas de autonomia, eu tenho que colocar limites para essa autonomia, porque, em algum momento, tem que sobrar alguma coisa para os filiados, né? Quando eu pergunto, os partidos precisam respeitar uma democracia interna, tem que ter democracia intrapartidária, necessariamente, quando eu estabeleço limitações com a democracia intrapartidária, eu estou retirando dos filiados seu poder de decisão. Isso não me parece, ao contrário do que dizem, e com todo respeito a quem defende esse ponto de vista, uma estatização dos partidos políticos. Me parece que isso é controle. Estatização não é controle, né? E aí, nesses aspectos da autonomia, eu preciso me perguntar até onde essa autonomia vai. Até onde vai a autonomia financeira, até onde vai a autonomia administrativa, essa autonomia de pensamento e a autonomia para participar nas eleições. Me parece que a Constituição, ela própria, restringiu um pouco mais a possibilidade de controle, deu maior autonomia para os partidos na esfera da autonomia administrativa, que é a organização interna do partido, que é o funcionamento, sobretudo depois da emenda. Porque agora, com essa questão das resoluções do TSE de colocar prazo para as comissões provisórias, o Congresso reagiu e fez uma emenda constitucional para dizer que é a autonomia dos partidos. Não me parece que a autonomia dos partidos, pelo texto constitucional, seja ampla na sua liberdade financeira, e ele tem autonomia de pensamento e autonomia para participar do processo eleitoral, mas sob o guarda-chuva da restrição do caput, que é a soberania, o pluripartidarismo, o respeito aos direitos fundamentais e, vejam, ao princípio democrático. É como se toda vez que a gente fosse perguntar sobre uma questão de controle dos partidos, a gente tivesse que voltar lá no caput para poder se perguntar: isso daqui respeita o princípio democrático? Eu não tenho nenhum problema com o partido ter regras que eu pense que são ruins, com organizações que mantenham pessoas no exercício do poder. Se fosse possível que as pessoas que dependem da escolha partidária pudessem escolher. Eu fico me perguntando, quando eu sempre ouço essa resposta, isso faz parte da autonomia partidária, se todos os partidos, os 35, resolvessem estabelecer estrutura interna autoritária, com a distribuição de recurso direcionado, com um discurso absolutamente racista. Os partidos têm o monopólio das candidaturas. Isso quer dizer que a minha escolha passa necessariamente por eles. Então, eu não posso deixar na esfera exclusivamente intrapartidária decisões que afetam a vida das pessoas na sociedade. Não foi à toa que a Constituição colocou lá
a necessidade de respeito à soberania, ao pluripartidarismo, aos direitos fundamentais e à democracia. É porque a minha escolha como eleitor e cidadã passa pelos partidos, né? Então, essa limitação ela tem que considerar isso. Então, quando você diz os partidos têm que ter democracia intrapartidária, eu pergunto, os partidos têm que respeitar uma democracia intrapartidária, mas essa resposta ela não é na baseada, ela é complexa. Eu preciso perguntar, democracia intrapartidária em quê? É na sua organização interna? É na sua manifestação de pensamento? Porque, para limitar a manifestação de pensamento dos partidos políticos, tem que ser uma excepcionalidade. Lá nos Estados Unidos, onde a liberdade de pensamento e a liberdade de associação ela é vista no limite, tem intervenção no universo de votos dos partidos nas prévias, as decisões recentes da Corte norte-americana ela interfere no universo de votos da autonomia partidária. E isso significa que, aqui no Brasil, a gente também precisa fazer essa pergunta. Eu não posso simplesmente falar, existe autonomia partidária e o partido pode fazer o que quiser. O partido pode simplesmente resolver fretar um jato para levar um dirigente partidário quando tem voo de carreira às 2h30, no mesmo horário que o jato sai? Ele pode resolver pagar o restaurante mais caro para poder fazer um jantar? Não, mas veja, nós estamos fazendo discussão política. Lá em casa também nós estamos discutindo coisas importantíssimas, meu filho. Eu só não quero que você pague isso com o meu dinheiro. Você vai voar no jato? Tem uma justificativa, é na época da campanha, porque você está disputando com o candidato a presidente da República que tem avião particular? Tudo bem. Então, a gente resolve isso na esfera da motivação. Então, acho que, num primeiro momento, a questão que é preciso observar é que essa resposta ela não é una, ela não é simples, ela depende da identificação do que está sendo investigado. E o que tranquiliza meu coração é que eu estava lá na Cultura tentando encontrar livros, e não é fácil essa bibliografia para poder estudar a democracia intrapartidária. Encontrei um livro recente do Thomas Piketty, até trouxe aqui, que fala sobre busca encontrar maior democracia na Europa. O livro chama Por uma Europa Democrática. Eu, quando terminei a leitura do livro, pensei, gente, realmente a vida é clichê, o resto é plágio, né? A Europa passa pela mesma coisa. Imagino que aqui, depois desses debates, a gente possa encontrar uma resposta para as questões do Brasil. Quem sabe a gente não ajuda a Europa, né? Exatamente. A gente copia muito, mas a gente esquece que a gente é diferente, né? E, na hora de concretizar, fica nesse estado de coisas. Obrigado, Marilda. Ministro Bastide, nesse contexto, e é bom a gente situar aqui uma premissa, que no mundo da política tudo consiste em antecipações que aguardam o juízo do tempo. Fique à vontade para as suas considerações iniciais. Eu acrescentaria, no ponto que ficar adequado, qual é o juízo do tempo que nós podemos fazer em relação a esse valor imenso, né, a esse princípio protetivo e, ao mesmo tempo, de extrema responsabilidade que a Constituição brasileira assegurou aos partidos políticos em relação à sua autonomia. Muito bem, muito boa tarde. Eu gostaria de iniciar descrevendo um quadro e analisando com vocês se esse quadro é preocupante ou não, né? Em primeiro lugar, uma Constituição que é fruto de uma série de compromissos pontuais, uma Constituição que não tem sistematicidade, uma Constituição que não tem uma coerência interna das suas normas. Por outro lado, eu tenho um sistema proporcional que gera um multipartidarismo sem precedentes. Esse multipartidarismo sem precedentes faz com que os partidos políticos não tenham bandeiras nacionais, sejam partidos altamente segmentados, que não conseguem fazer uma proposta, um projeto de nação. As lideranças partidárias são consideradas lideranças medíocres, lideranças oportunistas. A gente tem, nesse quadro que eu estou descrevendo, um parlamento disfuncional, cujas maiorias somente são formadas por espasmos sociais, por espasmos institucionais. E, por outro lado, eu tenho um executivo que não tem condições de levar a sua agenda à sua base e fazer com que a sua base defenda a sua agenda, e um governo que também é fraco e não tem condições, de se defender dos ataques que sofre, né?
E, diante desse quadro, e até mesmo por força desse quadro, existe uma descrença cada vez maior nas instituições políticas, uma descrença cada vez maior nos partidos e uma descrença na própria política em si. E aí, a negação da política acaba sendo apresentada como a saída para essa crise, né? O não político é a solução da política, a política sem políticos, uma política apolítica, né? Essa descrição, em primeiro lugar, ela não é minha, e aí eu já me desonero de qualquer responsabilidade por ela, né? Essa descrição não é minha. Essa descrição não diz respeito ao Brasil, e essa descrição ela não é atual. Ela é uma descrição de 1927, é uma descrição de um professor da Universidade de Berlim chamado Heinrich Trippel. Essa descrição é uma descrição da realidade político-institucional na República de Weimar, na Alemanha, sob a égide da Constituição de 1919. Essa descrição está numa conferência do Trippel, que é uma conferência célebre do direito constitucional ocidental. E essa conferência, de fato, enfrenta aspectos que são graves na vida institucional de Weimar. A Constituição de Weimar, de fato, era uma Constituição muito complexa. O Constantino Mortati diz que ela era uma Constituição poliédrica, dadas as múltiplas faces ideológicas das suas normas. Havia no parlamento 14 partidos políticos, né, e o Trippel achava 14 partidos políticos um número inviável para uma governabilidade mínima. Os partidos eles eram de base regional, de base religiosa, de base sindical, o que impedia compromissos, consensos. As lideranças eram restritas a esses ambientes. Havia uma descrença nas instituições parlamentares. O governo era constantemente desestabilizado por moções de desconfiança. E, exatamente 6 anos depois da Conferência do Trippel, em 1933, surge a solução não política para a política alemã, e essa solução é a solução nacional-socialista, né? Essa Conferência do Trippel ela é mais famosa menos pela descrição que ele faz do quadro e mais pelo diagnóstico que ele dá da solução. É famosa um escalonamento que o Trippel faz em relação às fases de relacionamento dos partidos políticos com o Estado, e ele diz que a fase mais evoluída é a fase da constitucionalização, quando os partidos políticos adquirem um protagonismo tal que o seu regime jurídico é incorporado pelo texto constitucional e, portanto, passa a gozar de uma proteção extraordinária. E, por outro lado, o Trippel defende a imposição de uma série de vetores normativos que vão densificar organicamente os partidos, tornando-os mais legítimos, mais próximos da população que eles buscam representar. Ainda que ele seja um crítico dos partidos, um pessimista em relação aos partidos, ele tem essa esperança de que a constitucionalização e a imposição desses vetores normativos, entre os quais ele destaca fortemente o princípio democrático, vão transformar aqueles partidos débeis da Alemanha do entreguerras em partidos que têm uma representatividade real. Esse quadro é um quadro que a gente pode, guardadas as devidas proporções, transplantar para cá. E, transplantando para cá, a gente começa a se preocupar e começa a se deparar com uma questão que é muito relevante, a meu ver. Porque a gente tem o mesmo quadro que eu descrevi aqui, guardadas as devidas proporções, como eu disse, as devidas adaptações, mas nós temos já a solução que o Trippel anunciou, né? Nós temos um regime jurídico constitucionalizado dos partidos e nós temos, por outro lado, a afirmação de que os partidos políticos devem se reger por um desses vetores normativos que inspirariam a densificação orgânica dessas entidades, que é exatamente o princípio democrático. E aí a pergunta que nós precisamos nos fazer é a seguinte: afinal de contas, a gente tem constitucionalização, a gente tem uma democracia intrapartidária constitucionalmente garantida, por que nós continuamos na mesma situação calamitosa que é descrita nessa conferência do Trippel em 1927? E aí me parece que a resposta está numa interpretação equivocada, e aí eu entro mais precisamente no tema do nosso painel, numa interpretação equivocada que se faz, que se tem feito da autonomia partidária. Qual a razão de ser da autonomia partidária?
E aí a gente tem que lembrar a lição de Aristóteles de que uma coisa deve ser definida também pelos seus fins. A causa final é fundamental para a definição de um determinado objeto de estudo. Por que eu tenho autonomia partidária? Para que serve a autonomia partidária? E me parece que uma das razões para a existência da autonomia partidária é exatamente a garantia desses vetores normativos que, no dizer do Triple, gerariam uma densificação dos partidos. E esses vetores são os vetores que a professora Marilda já mencionou, o professor Rui já mencionou, que são os vetores que constam do caput do artigo 17. Eu tenho que pensar claramente que os partidos eles devem ser estruturados a partir do regime democrático, a partir da defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana. E essa autonomia partidária, para que ela seja interpretada de uma maneira constitucionalmente adequada, ela deve ser interpretada a serviço desses vetores normativos que orientam a atuação dos partidos. E, nesse quadro, a autonomia ela passa a ser não um bem em si mesmo, a autonomia passa a ser um instrumento, ela é um instrumento da democracia partidária, ela é um instrumento da realização dos direitos fundamentais da pessoa humana nas estruturas partidárias. E aí, num quadro em que a autonomia partidária ela é apresentada como escudo para práticas autoritárias, ou para práticas sexistas, ou para práticas questionáveis na realização dos partidos políticos, ou na gestão dos partidos políticos, me parece que ela perde a sua essência, ela se desnatura, ela perde a sua razão de ser. Então, no quadro geral, a interpretação correta e a aplicação correta das normas do artigo 17 submetem a autonomia do parágrafo 1º nas diferentes extensões que teve ao longo dos 30 anos de vigência da Constituição, e nesses 30 anos nós tivemos 3 redações distintas do parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição. Esse parágrafo ele tem que ser lido submetido a exatamente esses vetores normativos que decorrem do caput, e a autonomia só se justifica enquanto protetora desses referenciais que são de suma importância para garantir que os partidos tenham um mínimo de legitimidade, um mínimo de conexão com aquelas pessoas que depositam seus votos nos seus candidatos. Os partidos têm, como lembrou a professora Marilda, o monopólio das candidaturas, e também com as próprias pessoas que buscam participar da vida política por meio da cidadania passiva, por meio da apresentação dos seus nomes ao escrutínio público nas diferentes candidaturas. Dentro desse quadro, me parece que a atuação da Justiça Eleitoral ela deve ser uma atuação vigilante para asseverar que essa autonomia não sirva de escudo para a negação dos princípios que regem o funcionamento dos partidos e que estão esculpidos no caput do artigo 17 da Constituição Federal. Obrigado, ministro. O tema é super instigante, a gente tem questões muito abertas que a gente tenta situar e, ao mesmo tempo, colocar uma lupa para vê-los. A questão partidária é tão complexa e essa autonomia que veio como um princípio natural democrático em relação a uma espécie de liberdade responsável, mas que a gente percebe, pelo passar do tempo, eu poderia dizer que se transformou numa espécie de cheque em branco, né? Um processo, uma blindagem realmente que os partidos invocam como um mantra para se fecharem, quando, na verdade, deviam se abrir, usar de transparência e de evolução social, sociopolítica, realmente, com todos, não só os seus filiados, como aquela missão de atrair pessoas novas através de créditos partidários. Quem já teve o cuidado, e todos nós aqui somos uma plateia de privilegiados em relação a esse aspecto, de observar o conteúdo programático dos partidos políticos brasileiros, já vamos com mais de 30, são todos a mesma cor, são todos monocromáticos. Projetam ideais, projetam interesses muito abertos, mas, na prática, a gente não vê isso acontecer. Por exemplo, e aí o papel da legislação também é importante, a legislação infraconstitucional, eu gostaria de lembrar aqui que, na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, no seu artigo 13, né, em 96, foi previsto um mecanismo de depuração, vamos dizer assim, que eu sempre chamei de o cresça e apareça, que era a cláusula de desempenho. Nós tínhamos, os partidos tinham que preencher
uma determinada densidade, tinham que eleger representantes para, a partir daí, se legitimarem justamente na sua missão político-constitucional. E com um aspecto muito interessante, isso não foi feito nem na baseada, Marilda, nem na martelada. O próprio legislador previu uma espécie de vacácio, deu 2 legislaturas, deu 8 anos para que isso vingasse. Só que, em 2006, quando isso ia começar a vingar, ou um pouco antes, né, nas 2 ADIs, na 1351 e na 1354, o Supremo entendeu que essa regra, essa depuração, o mecanismo de depuração, era inconstitucional. Agora, em 2017, salvo engano pela emenda constitucional 97, a cláusula retorna. Ela retorna com outro nome, né? Agora é uma cláusula de desempenho. Eu perguntaria, e deixo a palavra aberta aos 3, começo por Marilda, essa cláusula ela tem um papel importante para que essa autonomia possa ser exercida de forma responsável. Essa cláusula ajuda realmente a nós tirarmos uma visão, até mesmo em alguns aspectos mercantil, que se coloca pejorativamente aos partidos, que são inúmeros, que são imensos em termos de volume, mas são pequenos nas suas propostas programáticas, e aí o que a gente vê em eleição é venda de tempo de partido, ou o que se alega, e, a partir de agora, se isso efetivamente funcionar, nós vamos ter, como o ministro Bastos disse aqui, 14 na Alemanha, eram muitos, eram considerados inúmeros. Nós temos mais de 30, quase 35 hoje. Isso pode mudar? Isso pode evoluir? Ai, ai. Bom, é o seguinte, a cláusula de desempenho é importante. Eu acho uma cláusula de desempenho é importante. A questão é que ela não pode ser lida individualmente. E eu estou dizendo isso para que, no final, não corra o risco de apanhar aqui na plateia e nem dos meus companheiros de bancada. Não vai acontecer. Acho que ela cumpriu um primeiro papel relevante, que foi estabelecer uma regra de transição. Eu sou defensora da regra de transição, porque eu acho que não existe segurança jurídica no abrupto. E, num outro aspecto, ela resolve um problema que é o da fragmentação partidária, que é um problema não só do nosso sistema, mas um problema que é também do mundo, né? Quando a gente precisa transformar a representação da sociedade em cadeiras, a gente tem que fazer isso de uma forma que a decisão seja possível. Se eu colocar aqui todo mundo para poder decidir, a gente não sai decisão nenhuma, né? Quando realizam um evento como esse, isso fica muito claro. Se não chega uma hora alguém dá uma palavra final e não toma decisão, o negócio não sai. E, da mesma forma, isso precisa acontecer com os partidos políticos na representação partidária, nos parlamentos. A fragmentação precisa diminuir para que a decisão seja possível. Mas o número de partidos existentes não é relevante para essa finalidade. Relevante é o número de partidos que têm assento parlamentar. E esse que é o número efetivo de partidos que a cláusula de barreira tenta diminuir, quando ela estabelece que, na nossa emenda constitucional 97, só vai acessar o fundo partidário, ou só vai acessar o tempo de TV, ou só vão eleger candidatos aqueles que alcançarem o mínimo de votos nas eleições. O que me parece no nosso sistema que está errado e que me chama atenção? Eu acabei de submeter um artigo sobre essa cláusula de barreira, questionando a constitucionalidade da cláusula de barreira, justamente dessa perspectiva. E por quê? Porque a cláusula de barreira no Brasil ela não vem só. Ela vem dentro de um contexto de extrema restrição. Aqui no Brasil, a gente brilha no sucesso quando restringe conteúdo. Eu assisti a palestra do Carlinhos e até me emocionei no final. Aprendi com ele, com o Falcão, que não há paz sem voz. Paz sem voz é medo, não é isso? Isso, exatamente. E é mais ou menos isso que a cláusula... É nesse contexto que a cláusula de barreira entra. Por quê? Um partido minoritário, para poder conseguir se desenvolver, minimamente precisa de recursos ou precisa de voz. Se eu não tenho recursos e não tenho voz, eu não tenho possibilidade de acessar o poder nunca. É inegável que o acesso aos recursos e ao tempo, se esse tempo é limitado, como no Brasil o tempo de TV, ele precisa ser proporcional à representação. Como o Luciano disse, né, a gente precisa crescer para poder aparecer e os partidos precisam crescer conforme a representação social para poder aparecer. A pergunta que eu me faço é se o nosso sistema de controle ele não impede que as minorias cresçam. Eu acompanho a política de partidos, de alguns partidos minoritários recém-criados e sem tempo de TV, sem dinheiro, podendo fazer propaganda de meio metro quadrado pregado na janela,
só com muito esforço, assim, tem que fazer um esforço, é velocidade 5 do CREA, meu filho, para você conseguir ser conhecido. Não tem condição você se fazer conhecido e se desenvolver. Esse sistema ele é construído para poder manter um status quo. Aí a pergunta subsequente é: esse status quo ele é válido dentro do nosso sistema constitucional? Porque se o nosso sistema permitisse o bipartidarismo e ele nos empurrasse para o bipartidarismo, não teria problema nenhum. Acontece que a nossa Constituição, no artigo 17, coloca, e alguns, inclusive, sustentam ser cláusula pétrea, que o nosso sistema ele é pluripartidário. E ele precisa ser pluripartidário efetivamente, de maneira que permita que algumas siglas cresçam e outras se reduzam dentro da aderência que se encontra na nossa sociedade. Senão, a gente está simulando uma flexibilidade, né? Se a cláusula de barreira ela entra num contexto que possibilita efetivamente o crescimento, dentro de uma liberdade de expressão ampla, como acontece nos Estados Unidos, que o que salva a restrição é a liberdade de expressão, você fala o que quiser aí e deixa o pau cair a folha. O mercado regula. Aqui no Brasil não é assim. A gente tem liberdade de expressão, mas com uma extrema restrição de conteúdo. Eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso falar a qualquer tempo, eu não posso falar em qualquer lugar, eu não posso falar se não for na época das eleições, e eu não posso falar se eu for certas pessoas. E isso precisa ser lido junto com a cláusula de barreira e precisa ser lido junto com a restrição de financiamento privado, porque eu não posso acessar recursos só aquele que o Estado me dá, e precisa ser lido junto com a restrição de acesso a esses recursos privados, que também são restritos dentro dessa realidade. Então, eu tenho dúvidas, Luciano, com relação à constitucionalidade dessa cláusula de barreira nesse contexto. Eu não quero dizer com isso que a cláusula de barreira não seja importante ou uma cláusula de desempenho não seja importante, e que, no Brasil, a gente não tem um problema crônico de fragmentação partidária que dificulta o nosso processo democrático e traz um entrave, talvez até maior do que esse aqui, que provocou o livro do Piketty, em que eles têm um órgão lá na Europa que decide as questões econômicas da zona do euro, num ambiente autoritário. E eu comprei esse livro porque li que o Habermas está dedicando seu tempo a estudar isso. Como eu não leio alemão, podia até pedir para o ministro Carlos traduzir para mim, mas ser muita folga. Eu li e pensei assim, chique, vou aprender aqui, porque eu não vou acessar isso nunca. Mas o nosso problema talvez seja até mais grave do que esse, porque a gente simula um ambiente democrático de possibilidade de crescimento, que, na verdade, não existe. Então, se a cláusula de desempenho fosse a mesma dentro de um outro ambiente, talvez ela tendesse a não me criasse esse incômodo, ou se ela fosse outra dentro desse ambiente, ela não me causasse incômodo. Só a título ilustrativo, eu fiz umas contas. Na época do julgamento lá do Supremo, se essas contas foram feitas pelo ministro Marco Aurélio, então não acordam, se a cláusula de desempenho fosse aplicada, restariam 17 partidos políticos, não com representação partidária, porque isso depende das eleições. E, nesse contexto, se a gente simulasse a conta aplicando mesmo a cláusula de desempenho que está na emenda 97, restariam 22 partidos. Então, se a gente for fazer uma análise de número de partidos, não mudou praticamente nada. Então, nessa perspectiva, a cláusula seria inconstitucional do mesmo jeito. O que mudou foi a composição do Supremo, que é muita coisa, né? Perfeito. E é exatamente por aí. A gente precisa ter essa visão mais consciente e achar o equilíbrio perfeito da balança, que é dificílimo, é quase que utópico, mas a gente tem que ir em busca dele. Rui, mudando um pouquinho o foco, mas em relação à questão da isonomia de gênero, ou a busca de uma igualdade de gênero, que é fundamental. Qualquer sociedade evoluída tem que ter as suas vozes acolhidas como um todo. Nós sabemos que a política brasileira é machista, ou é predominantemente dominada pelos homens. Isso é histórico, e isso em si não é um problema. Isso faz parte de um contexto antropológico muito grande. E hoje nós temos visto a própria legislação eleitoral, ela, desde o início, não definiu o sexo, ela fala em gênero, mas ela definiu que 30% das vagas ela tem que ser reservada, ela tem que ser separada para um dos gêneros. E isso, na verdade, sempre enfrentou justamente nessa ideia, a gente roda e volta sempre à questão da autonomia. Os partidos invocavam autonomia em relação a isso. Ok, há a previsão legal, mas nós temos falta de, vamos dizer assim, daqueles que o preencham. As mulheres veem pouco a política. E nós temos visto, não só que isso tem sido pela via da interpretação judicial, pela própria justiça eleitoral, isso tem sido buscado hoje, tem sido imposto até, né, se não tiver os 30%, essas vagas não vão poder ser preenchidas, por exemplo, na candidatura, na campanha.
Agora, recentemente, com essa retirada das pessoas jurídicas como fontes financiadoras, nós temos as campanhas, a democracia renovada, bancada por recursos públicos, basicamente. Vamos ver como é que o crowdfunding vai funcionar, né? Esse ano, ou a vaquinha, né, que é o crowdfunding, ou ela vai dar leite ou ela vai para o brejo. Mas qualquer raciocínio em relação a isso é precipitado, porque um processo de mudança ele é lento, ele é gradual. E eu perguntaria, Rui, para você nesse ponto, considerando a questão que até a resposta do TSE agora, a consulta formulada em relação à reserva também de recursos de 30% para um dos sexos, nós estamos realmente evoluindo em relação a isso. Isso seria um bom exemplo de como a atuação da Justiça Eleitoral ajuda a essa evolução que os partidos não fazem naturalmente? Essa é uma pergunta de mais importante, Luciano, uma questão que é o problema de gênero na política brasileira. Eu entendo que quando um tribunal ele realiza um princípio, mas realiza um princípio efetivamente, o princípio igualizador. Exato. Principalmente, e a decisão do TSE, achei muito feliz quanto tempo de destinar a isso, embora uma decisão que não encontre um respaldo na legislação, ao contrário, mas densifica o princípio constitucional da igualdade, densifica o princípio constitucional do pluralismo político, e eu assim sou até mais radical em alguns pontos. Eu defendo isto, que nós deveríamos reformar as leis orgânicas municipais, as leis, os estatutos de servidores, nas 3 esferas da federação, estadual, municipal e federal, para prever que nos cargos de confiança, em todas as estruturas de governo, 30% fosse para as mulheres, os cargos de confiança. Isto é fácil fazer, 30%. E também defino mais, que 30% das vagas do Parlamento Municipal, das Assembleias Estaduais, do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, sejam 30% de vagas destinadas às mulheres. Por que não 50%? Bem, poderia ser 50%, mas nós estamos, o número 30 tem sido um número próspero, o número próspero, o 30 tem sido um número próspero. A OAB já tem isso, já impõe essa questão. Então, assim, eu radicalizo nesse aspecto. Nós precisamos, por um tempo, essas cotas, por um tempo, talvez 5, 6, 7, 8 legislaturas, mas eu vou mais a fundo. Esse é um ponto importante, né? E o princípio da nossa democracia, veja que, numericamente, as mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro, são 52% do eleitorado, não é isso? 52,6%, 52,8%. Mas a representação da mulher na política brasileira chega a alguns lugares 9%, 8%, não corresponde a isso. Então, é preciso mecanismos institucionais dados pelo direito, e esse é o papel das fornalhas do direito, de promover a igualdade. Então, eu louvo, aplaudo, eu que sou um crítico, muitas vezes, do TSE, da sua jurisprudência, da sua falta de orientação, de não ver o papel da justiça eleitoral a partir da densificação dos direitos políticos fundamentais de voto e candidatura, se pauta mais no moralismo, na ideia da probidade administrativa, da moralidade, onde se excede, mas, nesse aspecto, o TSE merece, penso, o aplauso da sociedade brasileira e dos eleitoralistas do Brasil. Perfeito. Ministro Bastide, eu vou aqui, as perguntas, gente, nós estamos abertos para as perguntas no aplicativo do evento. Eu vou aqui colocar, até em respeito que é a primeira, né? O primeiro tem essa preferência, uma pergunta aqui da Rafaela Windcart, para você, que ela pergunta o seguinte: é possível falar em crise de representação política no contexto constitucional e atual de pluralismo social? E eu vou pincelar isso aí, vou acrescentar, vou me permitir, Rafaela, numa frase que é sempre repetida, mas focada nos partidos políticos. Os partidos políticos brasileiros são uma aula de sociologia errada? Muito bem. Eu vou responder essa pergunta, mas antes eu queria fazer breves comentários sobre a resposta da Marilda e a resposta do Rui. Em relação à questão da cláusula de barreira e a possibilidade da cláusula de barreira ser um instrumento de acréscimo de estabilidade nos partidos e de densificação da própria vida orgânica dos partidos, eu acredito que sim. E não vejo esses, e aí vai ser bom porque nós vamos discordar, eu não vejo que haja esse problema de mordaça em determinadas
manifestações políticas, até mesmo porque nós precisamos começar a perceber que existe no Brasil uma busca muito grande de formação de novos partidos políticos, exatamente porque determinadas facções, por falta de democracia interpartidária, não conseguem se fazer ouvir nas suas agremiações. Então, essa pulverização ela é decorrência de um regime autoritário que muitas vezes existe em determinados partidos. A partir do momento em que esses partidos forem reforçados por uma aglutinação maior de ideias e de correntes, o que virá certamente com a cláusula de desempenho, e a partir do momento em que a democracia intrapartidária permitir uma disputa legítima no seio da agremiação, me parece que, naturalmente, essas agremiações menores que surgem a cada momento vão tendencialmente desaparecer. Então, a cláusula de desempenho me parece que é um instrumento bastante relevante e um instrumento que vai, inclusive, solucionar esse aspecto de agremiações pequenas que não encontram, muitas vezes, canais idôneos, canais suficientemente hábeis para difundir as suas ideias. No que toca às questões das mulheres, eu acredito que a decisão, e aí, obviamente, que eu não diria algo em contrário, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi uma decisão extremamente acertada, e essa decisão é mais um passo no sentido de um reconhecimento da posição que tem o gênero feminino na vida política brasileira, mas não é um passo que seja suficiente, e há aí uma série de outros aspectos em que se pode avançar. Nós estamos discutindo uma consulta, que já foi, inclusive, pautada e foi retirada de pauta, de relatoria da ministra Rosa Weber, que, se não me engano, até a professora Marilda atuou como amicus curiae, alguma coisa assim, que é exatamente da reserva de postos nos órgãos de direção partidária, também para as mulheres. Esse envolve uma discussão um pouquinho mais delicada, me parece exatamente porque existe aí uma expressa afirmação lá do parágrafo 1º no que toca à autonomia para a organização dos seus órgãos de direção. Mas também há uma discussão principiológica bastante densa, bastante séria, em torno dessa questão. E, no que toca a essa participação das mulheres nos partidos e na própria vida política, o problema é um problema bem mais amplo. Nós tivemos uma jornada de discussão do Tribunal Superior Eleitoral com as autoridades eleitorais argentinas, há umas 2 semanas, na Universidade de Palermo, em Buenos Aires, e se vê como as soluções institucionais para esse problema em outros países, como a Argentina, são muito mais avançadas. Nós temos aí uma série de problemas institucionais, de modelagens institucionais que inviabilizam a efetividade dessas cotas, dessa participação feminina. Por fim, indo para a pergunta, os partidos políticos eles são aulas de sociologia. Eu iria além, eles são reflexo do que nós somos? Eles são reflexos do que nós somos? Eu acredito que, em parte, sim, mas eu acho que eles talvez sejam um ambiente em que se potencializam determinadas condutas não desejáveis, exatamente porque, sob o palio voltando para o tema da nossa discussão, sob o palio de uma autonomia exacerbada, se legitimam práticas patrimonialistas, se legitimam práticas autoritárias, se legitimam práticas nepotistas, se legitimam práticas sexistas, de modo que a correta interpretação da autonomia e a correta interpretação, voltando lá ao meu mantra inicial, dos princípios que regem o funcionamento dos partidos, que estão lá no caput do artigo 17, tem condições de colocá-los em maior conexão com a população, aumentando a sua legitimidade e fazendo com que exista, sim, uma maior representatividade dos partidos políticos e, portanto, dos parlamentos que são compostos por candidatos eleitos, por políticos eleitos por essas diferentes agremiações. Perfeito. E aí eu vou fazer uma provocação aos três, sobretudo pela condição privilegiada que nós temos. Vocês são juristas do mais alto quilate, vocês têm uma visão ampla, uma visão humanista em relação ao tema,
E, recentemente, isso não é novo, né, mas a conclusão fica cada vez mais grave, foi feita uma pesquisa e se concluiu, né, se apresentou um dado terrível, que os partidos políticos, os nossos partidos políticos, eles gozam, desfrutam da total desconfiança da população, do eleitorado, do cidadão, da sociedade como um todo. Eu faço uma provocação e pergunto, essa falta de credibilidade, ela vem de uma análise consciente do cidadão brasileiro, do eleitor, dessa massa num país que tem tanto analfabeto, num país que ainda tem que caminhar muito em relação a direitos básicos, em relação à saúde, à educação, à segurança. O nosso eleitor, ele entende como funciona um partido político, falta realmente informação. E será que não seria o tempo de nós colocarmos a discussão e o ensinamento? Conhecimento é poder. O brasileiro fala, todo brasileiro é técnico de futebol, entende religião, é especialista em tudo. E, no fundo, sabe muito pouco. Nós sabemos muito pouco. A gente volta à máxima socratiana, sei que nada sei. Mas a questão é, será que não estaria no tempo de nós colocarmos o estudo nas noções básicas de cidadania dentro do sistema curricular do ensino brasileiro? Para a criança com 8, 9 anos, ela já ia assimilando aqui, com 10, enfim, não importa a idade. Mas nós temos que levar, eu vou além, o conhecimento de noções democráticas, não estou falando daqueles mecanismos de legitimação, de apologia do regime anterior, do regime militar, que eram estudos brasileiros, EPB, EB, não seria assim. Mas para a gente gostar do país, para a gente entender como o país funciona, a gente precisa realmente saber quem nós somos. Então, não seria o tempo de a gente colocar o ensino de cidadania e, sobretudo, de partidos políticos, como eles são na sua essência, para que eles servem, além de chegar, se organizar e conquistar o poder de forma legítima. No ensino educacional brasileiro, eu pergunto aos três, fique à vontade. Rui, de primeiro. Eu começo respondendo assim. A literatura e o cinema nos ensinam muita coisa. Um texto interessante do Fernando Moraes sobre Olga Benário, né? Olga. O início, ele descreve a juventude de Olga e a participação dela no Partido Comunista. Exato. E descreve o papel dos partidos comunistas na Europa em si, você vai estudar a história, que os partidos em si, os partidos de esquerda, ligados ao movimento operário, eles eram escolas de doutrinação política, escolas de reflexão sobre os problemas que o país vivia. Então, mostra-se, também se estudava literatura no partido político. Era um apelo à juventude. Ela, com 15 anos, Olga, mostra a sua afiliação ao Partido Comunista, a sua atividade. Eram os partidos, entidades, mesmo o Partido Nazista, mesmo os partidos nazistas, o Partido Fascista, eram partidos que arregimentavam a juventude. Nós vimos o que aconteceu com o fascismo e o nazismo, mas esqueçamos as suas maldades e fiquemos na estrutura, na interlocução que os partidos, naquele momento, tinham com a sociedade, os atrativos. Nós não temos mais, precisamos rever isso. Mas, de outra parte, o nosso imaginário... Eu tenho uma filha de 19 anos e um menino de 11. Quem tem isso, quem tem filhos mais velhos, quantos de nós dissemos aos nossos filhos... Olhe para a política, aprenda a política. Quando fizer 18 anos, filho, dê 4 anos de sua vida a um mandato. Na Guerra Civil Espanhola, na década de 30, voluntários do mundo todo foram guerrear ao lado dos comunistas, ao lado dos anarquistas, para combater Franco, para combater as ideias conservadoras daquele período. Então, o voluntarismo, a paixão, o romantismo daquele momento, mas era fomentado também pelos partidos. Nós precisamos, talvez, resgatar um pouco isso e olharmos para a política na sua dimensão honorífica, na sua honorabilidade. Perfeito. É honroso ser político, é honroso exercer o mandato, ser um vereador, ser um prefeito. É honroso você preocupar-se com a praça e não só com o seu jardim. É honroso isso, mas nós não fazemos, nós demonizamos, ligamos o jornal pela manhã até a noite. O jornal de dia à noite é uma demonização da política. A política transformou-se em páginas policiais. Mas será que é só isso que nós temos? E quando as coisas boas da política são feitas como publicidade institucional, vem-se ações do Ministério Público, dizer improbidade administrativa, excesso. Quando se, no âmago do processo eleitoral,
um candidato vem dizer o que fez, eu já vi no meu estado aconteceu isso, decisão de juiz eleitoral dizendo, não, o que você fez até julho, quando a inscrição é até 5 de julho, tudo bem, você pode dizer, mas o que você vai fazer daqui até o fim do mandato, você está em reeleição, isso é abuso de poder político. Então, o que está a acontecer? É a nossa concepção da política, nós estamos esquizofrênicos. Exatamente. Nós queremos o melhor da política e mandamos o melhor nosso para a política. Mandamos os nossos filhos, mandamos os nossos amigos capacitados. Nós temos aqui 2 grandes eleitoralistas. Hoje, o vice-prefeito de Porto Alegre, um grande eleitoralista, é vice-prefeito. A Margarete Coelho, uma grande eleitoralista, é vice-governadora do Piauí. Quantos de nós fomos para a política? Quantos de nós deveremos ir para a política para melhorá-la? Então, essa esquizofrenia de olharmos que a política é o espaço da corrupção, quem irá para lá? Quem se destinará a essa atividade? Quem se lançará a um mandato? Em ver-se que, no imaginário coletivo de todas as classes sociais, e também no direito, também no judiciário, também no Ministério Público, também na advocacia eleitoral, se comparte desses preconceitos. Então, como refletir? Como avançar? Penso que passa por uma reflexão maior sobre tudo isso. Perfeito. Marilda. Temos que ensinar nossas crianças a isso? Temos que ensinar a boa política, mostrar que o que está aí não é a política em si? Acho que isso faz parte do problema, mas é um dos cenários relevantes, né? Agora, há pouco, eu terminei de assistir um documentário que eu acho que devia ser obrigatório para todas as pessoas, que é a Segunda Guerra Mundial em Cores. Tem no Netflix, são 13 episódios. Isso mudou a minha vida. Como a gente, assistindo a coisa que a gente estuda, muda a perspectiva das coisas. Me permita, né? Marilda, eu tenho 3 filhos, 14, 12 e 10. Os 3 assistiram esse documentário comigo. Não, tinha que ser obrigado. Assim, você amarra o menino na cama e obriga ele a assistir aquilo. Porque é assustador como nós estamos próximos daquilo que aconteceu naquela época. E como esse cenário, que é de distanciamento do que aconteceu na história, de distanciamento dos problemas estatais, faz com que as pessoas elas caminhem para a extrema-direita e que levam ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? E talvez a gente, quando olhe para essa pergunta centrada no problema dos partidos políticos, ela tenha 2 esferas de discussão relevante. A primeira, que é a do funcionamento dos partidos em si, né? E que me parece que tem um problema de incentivos errados. A outra é da sociedade, como ela vê os partidos, como o partido e o Estado e os mandatos e a vida política, como o Rui colocou. Então, neste aspecto de como a sociedade vê os partidos e a vida política como um todo, é relevante, é claro, que a educação faz parte disso e, na verdade, a educação faz parte de todos os problemas, né? Mas a gente não pode pensar que o problema do partido no Brasil é a deseducação do nosso povo, porque, como eu disse no início da palestra, a desconfiança dos partidos é mundial. Isso não é um problema só nosso. Talvez isso esteja inserido dentro da segunda questão, que é o problema dos incentivos, que é justamente o que a Ackerman estuda. Os incentivos para os nossos partidos, e aí agora eu estou falando do nosso sistema partidário, são muito ruins. Qualquer monopólio é ruim, em si, para começar. E, ainda que não fosse só o problema do monopólio, os incentivos de funcionamento dos partidos, que até hoje, até há poucos anos atrás, era blindado por essa autonomia partidária, que, com todo respeito, é lida de forma errada, eram os piores possíveis. Então, isso faz com que as pessoas tenham a sensação de que o negócio funciona mal mesmo e não tem solução, a ponto de a gente sentar numa mesa de debate para poder discutir e a pessoa dizer assim, olha, não, a autonomia partidária é relevante para o funcionamento dos partidos, eu não tenho dúvida disso, e eu acrescento o que o professor Carlos, o ministro Carlos, disse, ela existe também para proteger os partidos das maiorias que se formam no Estado, porque, senão, quem está no poder modifica as regras para permanecer, né? É inegável que ela tem uma relevância, mas eu não posso achar que a autonomia partidária ela só acaba quando começa o caso de polícia, que foi a resposta que me deram nesse debate. Não, veja bem, quando o partido contrata uma casa de prostituição, veja o exemplo. Quando alguém no partido contrata uma casa de prostituição, isso não está dentro da discussão da autonomia partidária. Isso é caso de polícia. Não me diga, né? É caso de polícia no Estado, no partido, na vida, porque é crime. Mas a discussão não está nesse extremo. A discussão está aqui na vida cotidiana.
Como é que a gente vai tirar o incentivo de quem tem o monopólio da decisão interna do partido, de quem concorre, tem o monopólio da decisão do tipo de coligação que faz, tem o monopólio da decisão de onde o dinheiro vai, tem o monopólio de contratação interna, porque o partido está funcionando aí durante esses anos e está contratando empresa de segurança, de limpeza. Não existe uma discussão relevante no Brasil sobre conflito de interesse. Tem partido que gasta 80% dos seus recursos em empresas ou contratações de pessoas físicas que têm alguma ligação de parentesco com seu presidente. Nesse cenário, até eu estou desanimada. Se eu vou sair daqui, vou largar a mão disso. Então, tem que ter uma discussão séria, não só com relação à perspectiva das pessoas para os partidos políticos, mas de um funcionamento sério dos partidos. Porque não adianta eu falar assim, olha, meu filho, vamos participar da política, ocupa aí um mandato, se ele chega lá e fala, não, isso daqui não tem a menor condição. Quantas vezes a gente escuta isso, né? E eu não quero dizer com isso que todos os partidos são assim e que todo funcionamento partidário é equivocado. Não. O problema é que a distorção se tornou endêmica. E o problema está maior do que esse funcionamento regular dos partidos. Você me lembrou a obra Genial. Perfeito. Quando você comentou esse efetivo caso de polícia, me lembrei da obra do genial Mário Vargas Llosa, né? Pantaleão e as Visitadeiras. Ele deve ter lido errado. Ele deve ter ido além. Professor Carlos, ministro Carlos, precisamos de educação? Eu acho o seguinte, é óbvio que sim, que existe uma desinformação em relação à função dos partidos políticos, e não só em relação à função dos partidos, mas em relação ao próprio funcionamento das instituições governamentais, das instituições políticas em geral, que faz com que exista um desencanto, exista um desinteresse das pessoas em relação ao modo como se organizam os partidos e ao modo como funcionam essas instituições. Entretanto, me parece que, na linha do que a professora Marilda há pouco mencionou, me parece que essa é uma faceta do problema. Esse problema é um problema bastante mais amplo e me parece que os aspectos institucionais eles são, nesse caso, preponderantes. Nós temos condições de, institucionalmente, normativamente, estabelecer barreiras, estabelecer limites, estabelecer condutas que são desejáveis, de modo a fazer com que essas práticas elas se estabeleçam independentemente da boa intenção ou do bom conhecimento daqueles que participam da vida partidária. A gente não pode cair naquela ideia lá da teoria do medalhão, lá do Machado de Assis, de que, antes de mudar as leis, nós precisamos mudar os homens. Né? A gente precisa mudar os homens, sim, e isso é um plano bastante importante, mas os homens, definitivamente, não serão todos bons e todos passíveis de uma educação para a cidadania, de modo que nós precisamos, sim, de instituições que funcionem e instituições que coíbam de maneira enérgica esses problemas, essas, enfim, agruras da vida partidária e da vida político-institucional brasileira. Perfeito. Nós estamos caminhando agora para as nossas considerações finais. Eu tenho outras perguntas, vou pedir desculpa, mas o assunto, como se viu, o assunto a gente é engolido por ele. O desafio é tentar engoli-lo. Então, nas nossas alegações, nas nossas considerações finais, não deixam de ser alegações, eu vou reduzir para 2 minutos, para que a gente possa realmente sintetizar esse ponto. Qual seria a mensagem final que cada um gostaria de deixar em relação a isso? A gente pode acreditar que, no futuro próximo, buscando esse fiel de balança, buscando esse equilíbrio, que é natural do ser humano, a gente vai poder passar daquela premissa em relação aos partidos políticos, que tudo que os partidos brasileiros gostam é imoral, é ilegal ou engorda. A gente pode passar disso. Fique à vontade. Vamos começar pelo Rui. Eu preciso de 10 segundos, então vou deixar o resto para ele. Tá bom. Minha mensagem final é, de boa intenção, o inferno está cheio. Para boa intenção, a Constituição. Para autonomia partidária, a Constituição. É isso. Rui, por favor. É isso aí. Eu queria dizer o seguinte, eu entendo que nós precisamos preparar a sociedade, preparar as pessoas para participar do debate público. Um dos locais de debate público das grandes questões é o ambiente partidário, mas não só o ambiente partidário. Eu fui político estudantil. Quando fazíamos político estudantil, na época, na FURB,
nós tínhamos eleição, era 3 chapas, 50 integrantes em cada chapa. Tinha debate no rádio. Nós precisamos fomentar os espaços como esse. Esse é um espaço de debate público, de reflexão sobre uma reengenharia, uma reorganização, por exemplo, aqui nesse painel da atividade partidária, da autonomia partidária. Mas nós precisamos fomentar isso na sociedade, né? Levar isso adiante, crermos mais na democracia, invocarmos mais, e com mais amor e mais carinho, a Constituição. Para esses temas todos, sim, a Constituição, concordo com a Marilda, sim, a Constituição, sim, as leis, sim, o respeito às instituições, mas também o fomento do pensamento democrático, né? A minha colocação não é uma colocação ingênua, é uma colocação de... Você já falou isso ao seu filho, né? Como a Maria colocou, você falou isso ao seu filho, mas o reflexo é quem está indo para a política. É isso que eu quero chamar a atenção com isso, né? Quem está indo para a política e a relação dos partidos políticos com financiamento, dinheiro, hoje também os distancia da sociedade, porque recebem dinheiro público, não como fora no passado, em que os filiados o sustentavam. Bem, eu creio na democracia, creio nas instituições e creio que esse espaço aqui é muito rico, uma reflexão a respeito. Não tem a menor dúvida. Ministro Carlos. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, existe um consenso entre nós da importância dos partidos políticos. Existe aqui um consenso de que eles são importantes não só porque existe esse monopólio constitucional das candidaturas, mas especialmente porque eles são instrumentos, de fato, de mediação entre a população e o exercício do poder, os órgãos que, enfim, exercem a soberania essa que reside no povo, como bem estabelece o texto constitucional. Nesse contexto de, enfim, empatia em relação aos partidos políticos, nós precisamos estar atentos a uma série de medidas, e isso é o mais paradoxal, medidas que gradativamente vão minando a própria legitimidade, a própria existência e a própria função dos partidos políticos dentro do nosso ambiente democrático. Existem vários movimentos que devem ser combatidos, que devem ser, enfim, questionados e denunciados no sentido de preservação dessa estrutura, que é uma estrutura importante dentro do nosso sistema democrático. Por outro lado, eu não sou dos mais otimistas. Eu acho que nós vamos ainda ter um período bastante conflagrado de crise nessa estrutura dos partidos. Haverá ainda uma série de tentativas e, dentro dessas tentativas, erros e acertos por parte da Justiça Eleitoral, por parte das respostas que o Parlamento dá aos posicionamentos da Justiça Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, numa tensão natural que existe entre o exercício do poder no Parlamento e a jurisdição constitucional que é exercida pelo Supremo e exercida também dentro da sua competência pelo Tribunal Superior Eleitoral, de modo que nós temos, sim, perspectivas de melhora, mas nós temos também perspectivas de um incremento de tensões, exatamente porque os ataques a essa estrutura partidária e ao modelo de democracia que nós temos hoje são bastante presentes e não deixam de ser preocupantes. Perfeito. Tomara que a gente possa, como disse Rui, que a gente tenha sempre esses debates, conversando através da dialética que a gente realmente tem uma esperança de evoluir. É indiscutível que, isso acho que é quase que uma unanimidade, que não é burra nesse caso, como Nelson Rodrigues dizia. É importante que os partidos se olhem no espelho. Esse olhar do espelho hoje está vindo muito pela atuação também da Justiça Eleitoral, às vezes com equívoco, às vezes com excesso, mas o eixo central realmente tem que ser a Constituição. O que está lá definiu muito bem, quase que esgotou. E não é à toa que é objetivo fundamental, é um dos objetivos fundamentais do pluralismo político, que todos vocês colocaram muito bem. Mas que a gente possa realmente chegar a um tempo, a gente ainda é vivo, né? Eu, com respeito dos demais, não acredito em reencarnação, acho que o tempo é esse, e não sei se na outra eu voto como animal, se tiver, enfim, a gente nunca sabe. Tomara que eu vote mulher, né? Vai ser uma evolução muito grande. Com 50%. Já está. Enfim, que a gente possa realmente evoluir. Para que a mensagem final que eu gostaria de deixar, em nome dos nossos debatedores, Tocqueville dizia que você tem uma democracia, o maior reflexo de funcionamento da democracia são instituições fortes e funcionando.
Eu acho que a gente precisa evoluir em relação a isso aqui, porque isso é usado como um clichê no Brasil para esconder, para distorcer muita coisa. Que a gente possa chegar em breve ao nosso tempo de democracia, que muito além das instituições que, sim, estão funcionando, estão trabalhando muito bem, mas que o nosso cidadão, que o brasileiro comum entenda o papel dele nessa democracia. Só assim nós vamos evoluir. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aos palestrantes. Está encerrado o nosso debate.